Professor Nildo, países periféricos, e aí nesse contexto o Brasil também colocado, que adotam no campo econômico uma postura mais nacionalista, têm sido taxados de ultrapassados. Como é que o senhor avalia essas críticas? Isso é uma coisa, uma curiosidade absoluta, é trágico. Eu me divirto, mas é trágico. Eu não conheço discurso mais nacionalista recentemente que os dois discursos de posse do presidente Barack Obama. Eu não conheço uma peça de ultranacionalismo como os discursos de Angela Merkel. Hollande, Sarkozy, conservadores ou social-democratas na França, são ultranacionalistas. O nacionalismo só parece uma anomalia aqui nos trópicos. Quando aparece o presidente Hugo Chávez, quando aparece o presidente Evo Morales, quando aparece o presidente Rafael Correa, ninguém ocuparia a presidência dos Estados Unidos se não fosse nacionalista. Republicanos e democratas são nacionalistas de berço. Aqui no Brasil, o presidente tem que cuidar para aparecer com aquilo que eu chamo um cosmopolitismo bocó. Ele não quer assumir que é nacionalista, devia ser impedido do exercício da presidência da República. Só um nacionalista, um defensor do Brasil, e alguém que conhece e valoriza a cultura brasileira, e que desvincule o nacionalismo de uma posição xenofóbica, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, que observe que o nacionalismo é uma força econômica. Concluo com isso, Vanderlei. A Inglaterra não só não assumiu o euro, como está discutindo, inclusive, a possibilidade nas eleições que se aproximam agora, de sair da Comunidade Econômica Europeia. Por quê? Alguém acusa a Inglaterra de anacrônica? Não. Todos admiram a vitalidade da libra esterlina, a herança imperialista da Inglaterra, e ocultam sempre que o nacionalismo é uma força fundamental nos países centrais, que é um nacionalismo agressivo, e omitem o fato que nenhum país da periferia se levanta se não for com o nacionalismo. O exemplo cotidiano que está nos jornais pode ser visto no caso chinês. Sem a Revolução Chinesa, sem o nacionalismo chinês, a China não seria o que é hoje. Vamos esquecer o serviço desse senador a serviço dos Estados Unidos, que é o José Serra. Na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo se cozinha a seguinte questão, que é o caráter lumpenburguês da burguesia brasileira. Quando o Plano Real começou, a produção industrial representava 24% do PIB. Agora, depois de FHC, Lula e Dilma, representa menos de 9%. Há uma regressão industrial gigantesca do governo da FHC, do governo Lula e do governo Dilma. E isso está fazendo com que a burguesia comece a assinalar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Fazer aquilo que o México fez, fazer o que a Colômbia fez, que o Peru fez, que o Chile fez, que arruinou definitivamente. O que significa isso? Não é só a bancada evangélica que é um atentado à Constituição. É a maioria da bancada vinculada ao latifúndio, o que eles chamam a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, que precisamente quer a abertura do mercado dos Estados Unidos para grãos e minérios e entregar o que resta da indústria aqui. Nesse sentido, é claro que a última jogada, Elaine, seria efetivamente tirar para um período de acirramento de crise, de maior lucidez da população, as virtudes do presidencialismo brasileiro, que eu defendo com absoluta convicção. Em nome do regime terá que ser parlamentar. O que significa? Um regime que é aquele Congresso, que todos vocês viram o que é, qual é a sua Constituição, aquela tragédia, entregar para aquela gente, para o parlamento brasileiro. Eu sempre digo, a presidente Dilma tinha 10% de popularidade, o parlamento tinha 6%. É muito pior. Então, o parlamento é uma instituição que não goza e não poderá gozar, para aqueles que defendem a democracia, nos termos em que ele é eleito, nenhuma legitimidade. Isso é um dado de lucidez da população brasileira. Caminho. Agora é o momento de passar da democratização da demanda ou do consumo para a democratização da oferta. A grande diferença entre a democratização da demanda e a democratização da oferta é que a primeira se faz só com dinheiro, como nos programas sociais. A segunda exige
reorganização institucional. Inovação na maneira de organizar o país. É isso que eu queria falar com o senhor, a reorganização institucional. Reforma política. Tem uma presidente forte, um sistema copiado do presidencialismo americano, e temos um Congresso fragmentado, eleito com muito dinheiro vindo de empresas e corporações, e quando não de corrupção, caixa 2, e que tende a barrar o ímpeto que uma presidência pode ter. Exatamente. Como é que se faz essa reforma desse sistema? É o sistema que copiamos dos americanos. Como é que o presidencialismo deles, o federalismo deles. O presidencialismo americano foi desenhado deliberadamente por Madison para inibir a transformação política da sociedade. O presidente é eleito, sobretudo num país desigual e dividido como o nosso, prometendo mundos e fundos à população. E encontra no poder um sistema que faz com que o presidente seja forte para agraciar ou castigar os interesses, porém fraco para transformar. O sistema foi desenhado para isso. Uma parte da elite política quer substituir esse presidencialismo americano por um parlamentarismo. Mas o regime parlamentar precocemente instituído no Brasil significaria consolidar o poder na mão de oligarquias partidárias desinteressadas na transformação. O que nós teríamos de fazer numa primeira etapa é reinventar o presidencialismo, manter a eleição direta de um presidente forte, mas equipar o presidencialismo de mecanismos para resolver rapidamente os impasses. Por exemplo, quando há um impasse, qualquer um dos dois poderes políticos, o presidente ou o Congresso, poderia unilateralmente convocar eleições antecipadas para resolver o impasse. Porém, as eleições sempre seriam bilaterais para os dois poderes, de tal maneira que o poder que exercesse a prerrogativa constitucional teria de pagar o preço político de correr o risco eleitoral. Estou dando só um exemplo. Mas, vocês aqui, disse o quê? O presidente Dilma não está envolvido em nada. Uma mulher que está limpa, exerce o presidencialismo e não se rende a essa conversa furada de quinta que temos um presidencialismo de coalizão. Como? De onde saiu essa idiotice? De onde saiu essa insanidade? Se não, para justificar o petucanismo. Então o petucanismo é, te dou um tapa, pode me dar um tapinha aqui. Te dou outro tapinha, pode me dar um tapinha aqui. E nós ficamos brigando e não tem, o essencial está garantido. Como um simulacro. Não é um simulacro. Quando tem uma simulação, tem um pacto político e tem ideologia em cima. E tem controle. Agora, a CUT e os sindicatos estão começando a discutir o quê? Que esse pacto sobrou para eles. Então, o movimento sindical está se ativando de novo. Vai recuperar lentamente, vai sair da consciência ingênua, talvez, para uma consciência crítica, tomara, e vai retomar o seu classismo. Agora, já viu que lá em cima, ninguém luta por eles. O que está sendo montado no Congresso. Eu quero dizer assim, pensa a seguinte situação. Pensa comigo aqui honestamente. Tu vota para senador. Sabe quando é que tu vai encontrar esse sujeito de novo? Em 8 anos. Pensa que com 18 anos tu não pode ser candidato a Senado, tem que ser 35. O que significa? Que tem que ser alguém já testado no sistema político e com fidelidade à classe dominante. Veja no Senado quem está lá. Só os chamados cardeais da política, ex-governadores, etc. Só gente graúda. Esse sistema, quando a gente consegue alguma coisa na Câmara de Deputados, lá o Senado é um cadeado. Isso foi pensado lá atrás, no século XIX no Brasil, a Constituição do Senado brasileiro. É uma casa constituída. Tu vota hoje para senador, tu se encontra daqui a 8 anos. Sabe como é que será a vida daqui a 8 anos? Alguém arrisca como é que será a vida daqui a 8 anos? Esse sujeito decide tudo. Veja como esse senador, ele fica completamente descolado da vontade da população. Ele pode votar contra tudo que foi durante 6 anos e virar simpático os últimos 2. Ou seja, ele aprova todas as leis contra os estudantes, contra os professores, para fechar a Federal do Piauí,
Ele atua. Nos últimos 2 anos ele pega uma iniciativa parlamentar e diz, vamos criar a Universidade Federal do Piauí. E a massa vota nele, percebe? Porque é longe, 8 anos, tem que acabar com isso. O sistema político é incapaz de acabar com o financiamento privado de campanha, com o Senado, com o tempo de televisão, etc, etc, etc. Não há possibilidade de renovação. Aplicar o ficha limpa é um problema. O que eu quero dizer? Não só os partidos não representam, como o sistema não tem capacidade de renovação. Isso é a crise política. A crise política, portanto, não tem a ver com a corrupção é um componente dela, não é sua origem, não é sua explicação. O fundamental é que esse sistema político é incapaz de representar qualquer um de nós e, sobretudo, os interesses antagônicos da sociedade brasileira. O que eu quero dizer? As classes subalternas, os trabalhadores, os operários, aqueles desvalidos, essa massa de desempregados, subempregados, esses que conformam 80% da população economicamente ativa, os trabalhadores, que criam a riqueza no Brasil, estamos sem a representação política e não encontraremos nesse sistema apropriada. Mas ela oculta dados fundamentais, que é precisamente a gente fazer uma leitura de classe e sair dessa hegemonia liberal da leitura sobre a crise. E aqui no Brasil, não obstante o aprofundamento e a aceleração dessa crise, a leitura sobre a crise brasileira ainda é uma crise de hegemonia liberal. Vou dar uma declaração que eu li a semana passada, de um professor da USP. Há sempre um professor da USP na hegemonia liberal, que é um sujeito que é muito próximo uma figura importante para o presidente Lula e para o petismo, que é uma figura chamada André Singer. E André Singer fez o seguinte diagnóstico do momento atual. E ele fica estarrecido com o que ele chamou de volta da luta de classe. E eu fiquei pensando que talvez a luta de classe tivesse se refugiado em Júpiter, em Marte, mas eu vou respeitar aqui o que ele disse de maneira literal. Ele disse, olha, ele fica surpreso com a volta da luta de classes, a cena trazido, diz, entre aspas, pela direita e pelo capital. Isso é surpreendente. Por que essa ofensiva diante de um projeto, de um governo que o tempo todo tentou conciliar, desde 2003 até agora, e jamais apostou na ruptura e no enfrentamento? O Singer foi um sujeito muito próximo do Lula. Foi porta-voz do Lula. Então veja que, ao caracterizar isso mostra que para amplos setores sociais, é surpreendente que a luta de classe esteja pulsando, esteja decidindo a sorte do governo que ele defende, a sorte da presidente que ele defende e a sorte do ex-presidente que ele, em grande medida, representa. Esse país está atravessado pela desigualdade. Menos de 16% da população controla 85% da renda no país. Percebe? Vou dar um segundo dado. No Brasil, mais de 80% da população ganha até 3 salários mínimos, cerca de R$ 2.600, quando o salário mínimo necessário, indicado pelo DIEESE, é R$ 3.700. Quer dizer, mais de 80% da população economicamente ativa no Brasil não ganha sequer o salário mínimo necessário para a reprodução das condições normais. Esse é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é o Eike Batista. Eu, como professor universitário, estou fora desses 80%. Eu quase estou junto com o Eike Batista. É claro que de forma um pouquinho mais modesta, obviamente. Mas o que eu quero dizer? A desigualdade é tão gritante no Brasil que eu fico entre os 10% mais ricos como professor universitário. Veja um escândalo de que se trata. Esse país, portanto, está grávido de um gigantesco conflito de classe. De um lado, a classe dominante, vamos chamar assim, composta de quê? Os grandes banqueiros, os grandes latifundiários, os grandes comerciantes, os industriais, as multinacionais, e outro, uma massa da população, que ainda que possa se sentir de classe média, é na prática classe proletária. Vive do salário.
e ganha até 3 salários mínimos. Não adianta o abobado achar que entrou no shopping center e que ele já está na classe média. Não adianta o ignorante achar que ele consumiu alguns produtos, como isso aqui, e ele já está navegando na onda, por cima da carne seca. Não está. Ele está no andar de baixo, no proletariado brasileiro. Nessas circunstâncias de um gritante conflito de classe, o que nós teríamos que ter no sistema político? Partidos políticos que expressassem essas contradições. Quando a gente saiu da ditadura em 85, até mais ou menos 94, esse período, nós tínhamos basicamente, em geral, os partidos políticos, nós tínhamos 2 campos. Um campo encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e outro campo encabeçado por uma aliança entre PSDB e PFL. Eram partidos relativamente fiéis a classes de origem. De um lado o petismo, encabeçado pelo ex-presidente Lula, de outro lado o PSDB, encabeçado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Expressavam posições de classe. Não há que ter medo, tem que dizer claramente, são classes sociais. Quer dizer, as classes sociais não foram inventadas por Marx, já estão em Adam Smith, já estão em Ricardo, já estão em Simone de Sismondi. Isso não é, falar em classe social não é pecado, quero dizer claramente, são as classes sociais. As sociedades contemporâneas, as sociedades capitalistas estão atravessadas pelo conflito de classe. É preciso entender a natureza desse conflito. Não se trata de negar a natureza desse conflito, mas de verificar por que são assim. Esses 2 partidos se degladiavam na cena política. O Partido dos Trabalhadores formou a CUT, os sindicatos, as greves, etc., e combatia o PSDB, que logo em seguida ganhou a presidência da República em 94 com Fernando Henrique Cardoso, que tinha um programa, que é o programa tradicional da classe dominante brasileira, um programa de modernização do Estado da economia. Esses 2 partidos se degladiavam no parlamento, se degladiavam nas empresas, nas greves, nas fábricas, nos camponeses. Eram partidos que expressavam de maneira mais ou menos fiel os interesses da classe dominante, PSDB e PFL, e de outro lado o PT e os demais partidos, naturalmente, né? O Partido Comunista do Brasil, o PCB, etc, etc, etc. Esse sistema era mais ou menos, expressava esse antagonismo partidário e expressava os interesses de classe da sociedade brasileira. A partir de 1994, algo de novo começa a mudar no Brasil. O que começa a mudar? Se instaura o Plano Real, que eu vou falar sobre ele na segunda parte da minha exposição. E o Plano Real tinha um inimigo central. Nas sociedades periféricas, subdesenvolvidas como a nossa, a inflação é de fato um problema. Por quê? Porque a classe trabalhadora só tem para se defender da inflação o recurso à greve. E se vocês verificarem no GESE, a curva da inflação e o número de greves, vão verificar que quando a inflação é alta, o ativismo sindical é intenso, as greves se multiplicam. Os trabalhadores perdem, porque na corrida entre salários e preços, os trabalhadores estão sempre atrás. Precisam fazer um esforço gigantesco, precisam fazer as greves são reprimidas, os sindicatos estão sob intervenção, a justiça trabalhista opera cada vez menos contra o sindicato, mas os trabalhadores recuperam alguma coisa do poder corrosivo que a inflação exerce sobre os salários. Os capitalistas, do outro lado, remarcam os preços e se defendem. As classes médias têm mecanismos de poupança e se defendem. As classes subalternas, aquelas que estão nos sindicatos, os trabalhadores, essas são efetivamente as mais prejudicadas com a inflação. A partir de uma constatação que é real, a classe dominante fez uma formulação que é fictícia. Identificou na inflação o principal inimigo do homem. A inflação é o principal inimigo do homem. Então, tem que acabar com a inflação. Para acabar com a inflação, se estabeleceu o Plano Real, que eu vou estabelecer qual foi o mecanismo do Plano Real. Na medida em que a inflação não foi controlada, mas foi reduzida drasticamente no Plano Real, é claro que o poder de barganha dos sindicatos diminuiu drasticamente. E é claro que a população se beneficiou no primeiro momento com a redução da inflação, porque em termos relativos, na sua memória, o poder de compra
com inflação controlada é maior do que naquela época que nós tínhamos inflação mensal de 26%, 30% ou até 40%. A moeda se esfarela. Mas não é porque está preocupada com a moeda se esfarelar e o poder de compra dos trabalhadores diminuir que a classe dominante luta contra a inflação. É porque a inflação desacredita a moeda e desacredita o mercado. Como diz Keynes, naquele texto sobre inflação e recessão, Keynes diz lá, Keynes diz, Lenin diz, quer desacreditar o mercado, desacredita a moeda. E a inflação é terrível, que a moeda se esfarela, desacredita o mercado, sacrossanto mercado, que nem existe mais. Mercado existiu na época de Adam Smith, depois eu posso explicar isso. Agora nós temos capitalismo. O capitalismo é anti-mercado. O capitalismo não tem nada com o mercado. O mercado só existe na cabeça desses estudantes que estão com essa religião do liberalismo aí, financiado pela Embaixada dos Estados Unidos. É cristão novo, eu vou explicar isso aí depois. Porque é um pessoal assim, gente boa, assim, devoto, e eles são devotos, estudantes pela liberdade, para é uma espécie de religião, é uma nova religiãozinha. E eles são muito ignorantes sobre a história do capitalismo. Eu quero conversar especialmente com essa gente, para a gente discutir aqui. Então o que acontece? É claro que o Keynes sabia, quer desacreditar o capitalismo, desacredita a moeda. Desacredita a moeda, desacredita o mercado. O que acontece? Os trabalhadores vão na luta contra a inflação. E no ativismo sindical os trabalhadores se politizam. E aí está o problema central. Por isso que controlar a inflação é fundamental para baixar o ativismo sindical e ter uma classe trabalhadora bem comportada, como vocês podem ver, nós temos hoje, finalmente. Uma classe trabalhadora que não está reaprendendo a lutar pelos seus interesses. Muito bem. O controle inflacionário devolveu um certo poder, a diminuição da inflação, porque ela nunca foi eliminada no Brasil, restituiu um certo poder de compra para os trabalhadores, que em períodos de diminuição da taxa de desemprego, confere ganhos que podem ser reais, ainda que mínimos, 1, 2, 3%, ou uma diminuição relativa da perda, aquela perda sistemática que a inflação elevada tem, aquilo desaparece e os trabalhadores passam a ter a sensação de que a casa está entrando em ordem e que eles estão ganhando de alguma forma. O imenso consenso criado em torno do plano real para o controle da inflação deu uma popularidade para o presidente Fernando Henrique Cardoso extraordinária. Ele ganhou direto uma eleição e a reeleição. Foi em cima disso, não foi em cima de outra coisa. Ele mesmo explica isso. E nos livros que eu estou expondo aí, que trouxe aí à venda para vocês, a gente coloca lá as citações literais de Fernando Henrique Cardoso, como é que ele sentiu uma estratégia, ele, Gustavo Franco, o pessoal, todo esse grupo de economistas que vinha da PUC do Rio de Janeiro, como é que fizeram essa estratégia orientada também com os assessores do Fundo Monetário Internacional. Bem, esse controle inflacionário deu uma grande legitimidade para o sistema político. Observem que teve duas figuras que se opuseram ao plano real. A primeira delas, um sujeito chamado Leonel de Moura Brizola, foi o primeiro. E o Brizola tinha um raciocínio muito simples e muito sábio. O que é bom para os Estados Unidos é ruim para o Brasil. A Rede Globo vai para lá, nós temos que ir para cá. Brizola, sabedoria do gaúcho, do homem da pampa, que é o homem simples, não tem essa conversinha de modelo matemático da ISLN, sacou? É um negócio mais fecundo, mais fundo, que vai na alma do país. Então o Brizola diz assim: mas se a Rede Globo vai para lá, nós vamos para cá. E o outro que se opôs foi precisamente o presidente Lula. Se opôs ao plano real, ainda que a Luiz Mercadante saiu apoiando. E ainda que César Maia, que era o ex-economista fundamental do Leonel Brizola, também saiu apoiando. Os economistas apoiaram. Os líderes políticos não, eles tinham mais juízo. Vou explicar por quê. Bem, os dois se opuseram e perderam fragorosamente as eleições. Na eleição seguinte, que Fernando Henrique Cardoso se elegeu, eles ainda mantiveram a crítica ao plano real e foram fragorosamente derrotados. O que começou a operar no sistema político? Tanto o PT, e depois com a morte do Leonel Brizola também ocorreu com o PDT, eles começaram a dizer o seguinte: vamos adotar o plano real. E o PT e o presidente Lula, o que fez?
ganha a eleição quando o Plano Real estava esgotado. Nunca esqueçam, o Fernando Henrique, para a reeleição, ele foi ao Fundo Monetário e pediu um empréstimo de 30 bilhões de dólares 2 meses antes da eleição, da reeleição. E no final do seu segundo mandato, ele quebrou de novo, o Plano Real quebrou de novo, e ele foi pedir um empréstimo de 50 bilhões de dólares para o Fundo Monetário Internacional. Naquele momento, que era outubro, as eleições eram em novembro, o presidente Lula soltou uma carta, que era aquela famosa carta aos brasileiros, que dizia o seguinte: olha, apoiamos a estratégia do Plano Real. O que significou? Que aquele movimento que parecia de uma esperteza política para ganhar a eleição, ele acabou aproximando petistas e tucanos, que começaram a ter cada vez mais a mesma crença. No que? Na estratégia econômica. E ao assemelhar esses dois programas econômicos, o petismo disse o quê? Roubamos as bandeiras do PSDB e agregamos o quê? Agregamos um programa social que os tucanos nunca tinham. Os tucanos eram caracterizados por uma imensa insensibilidade social. E o petismo era caracterizado por alguém que ganhou a racionalidade dos tucanos, mas tinha a capacidade de atender às demandas sociais. Isso que parece ter sido, naquele momento, uma operação sábia de estratégia eleitoral, de como ganhar, não é? Que na verdade é um cinismo, é ganhar sem dizer a verdade ao povo, que é o que falta a políticos que digam a verdade ao povo, que não temam o povo, que esclareçam o povo, mesmo quando o povo está convencido de algo que é ruim, mas está convencido que é bom. O político verdadeiro tinha que abrir na televisão e dizer: olha, isso aqui é absolutamente ruim, e explicar as razões pelas quais é ruim, não temer a perda da popularidade. No Brasil isso começou a afunilar, e petistas e tucanos começaram a se assemelhar. E quando petistas e tucanos começaram a se assemelhar, o que aconteceu? A grande maioria da população foi começando a ver que não tinha mais representação. Bastava votar tanto no petista quanto no tucano. De tal forma que vocês podem ver que hoje a ex-senadora Marta Suplicy, que foi petista, foi prefeita de São Paulo, concorre agora pelo PMDB, dizendo que nunca foi, na verdade, petista. O ex-presidente Lula diz: olha, eu na verdade sempre fui um liberal pragmático. O que foram? Acabando-se a diferenciação. E por que essa diferenciação é importante? É importante porque numa sociedade atravessada pelo conflito de classe, os partidos políticos têm que expressar essas contradições. Tal como, de alguma maneira, nos Estados Unidos, os liberais de esquerda estão com o Partido Democrata e os liberais de direita estão com o Partido Republicano. Uns estão com a Hillary e outros estão com o Trump. É claro que ambos defendem os interesses de Wall Street, como deixou muito claro o senador Bernie Sanders nas últimas primárias, que perdeu a eleição lá dentro do Partido Democrata. Mas é muito claro, uma sociedade democrática tem que ter partidos antagônicos. Não tem que ter bom mocismo aqui. Uma sociedade atravessada pela desigualdade, pela violência, pelo racismo, pela desigualdade regional, pela desigualdade de classe, tem que ter partidos antagônicos. Partidos que não se falam, partidos que peleiam contra. Não é o exercício do bom mocismo. O bom mocismo é o cínico. Somos todos simpáticos, cordiais, e estamos todos no mesmo barco. Como estamos todos no mesmo barco? O latifundiário e o camponês? O banqueiro e o operário? Que conversa é essa? As classes médias empobrecidas que vivem na favela e as classes médias enricadas que vivem nos bairros nobres? Como é que estamos no mesmo barco? Como estamos no mesmo... Somos do mesmo país, somos todos brasileiros, mas temos projetos distintos. Os partidos têm que manifestar essa desigualdade. Sabe para quê? Para que o sistema seja democrático. Para que você, numa eleição, possa escolher o partido A, que é antagônico ao partido B, e que é antagônico e defende um programa completamente diferente. Quando é que isso apareceu claro para a população que o sistema era o mesmo? Apareceu na última eleição presidencial. Nós temos uma crise política que tem como uma de suas principais raízes o caráter mentiroso do discurso político dominante no país. Nós no Brasil temos muitos partidos, mas a rigor só temos uma ideia, que eu tenho chamado sarcasticamente a Suécia tropical. Então a ideia é que a principal tarefa dos políticos é
dispensar o açúcar com que se possa dourar a pílula do modelo econômico. Não pode mudar as estruturas, mas pode dar essas compensações. Daí que todo mundo na política social diz ser social-liberal ou social-democrático. O que é o social? O social é esse açúcar que ficam administrando ao povo brasileiro. E o povo brasileiro aceita o açúcar, se não tiver outra coisa, mas quer algo diferente do açúcar. O que ele quer são os instrumentos, as oportunidades, os braços, as asas, os olhos com que aprender, construir, fazer, empreender. Esta é a tarefa. O discurso político brasileiro não é isso, é uma grande enganação. E aí que nós agora no Brasil não temos partidos, nós temos esses bandos de políticos profissionais perdidos. No passado, nós tivemos um regime partidário forte na democracia de 46. Quando tivemos qual seu avô era um dos líderes, um projeto político forte. Contrariamente ao que se pensa, os partidos fortes no Brasil não são a causa dos projetos fortes, eles são a consequência dos projetos fortes. Quando houve um projeto forte, como o projeto que Getúlio teve... O Getúlio criou o PSD, o PTB e a UDN por oposição. O regime partidário se organizou como uma polarização em torno do projeto forte de Getúlio. Os partidos a favor e os partidos contra. É isso que nós temos que ter novamente no Brasil, um projeto forte. E aí nós teremos um discurso verdadeiro e partidos fortes. Isso é que temos agora que construir no país, com audácia política e imaginação institucional. Então vamos falar de projeto forte. Nós temos desde a Constituição de 88, um modelo que vem sendo construído gradativamente, houve recursos nos últimos anos de participação social, ou seja, aprofundamento da democracia social, que com as redes sociais se ampliou bastante. Temos as conferências nacionais, temos o modelo SUS, que se replicou em algumas áreas aí, temos conselhos de participação, que nos últimos anos, digamos, esse projeto forte se daria em torno desse aprofundamento da democracia social e não aprofundamento da democracia social? Esse aprofundamento da democracia que estão falando é a ditadura dos falastrões. O povo brasileiro não quer isto. Isto é uma... Ele quer ser conduzido? É a versão caricata de algo importante, que é a democracia de alta energia, sobre a qual eu quero dizer algo. Mas deixa eu primeiro fazer outro comentário. A elite republicana bem pensante no Brasil julga que temos que fazer uma grande reforma política primeiro, antes de tratar do caminho econômico e social. Por isso que quando os governos não sabem o que fazer ou inventam um constituinte exclusivo. Na Assembleia Constituinte, vamos ter uma grande reunião. Não sabem o que vão dizer nessa reunião, mas querem a reunião. As coisas não acontecem assim no mundo. Nenhum país reforma as suas instituições políticas para depois decidir o que fazer com as instituições reformadas. A mudança nas instituições políticas só ocorre quando tem de ocorrer no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social do país.